Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tô aproveitando que a turminha tá dormindo e vim aqui compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho meditado durante essa semana, que tem pulsado no meu coração. Eu cheguei a postar aqui no Face sobre o relato da história de Agar, né, que era concubina de Abraão e gerou Ismael. E uma das coisas que ela fala que eu nunca tinha lido na Bíblia. Engraçado isso, né? Como que a gente lê a Bíblia, lê várias vezes e de repente você se depara com uma coisa que você nunca prestou atenção. Gênesis 16. Resumindo, depois vocês leem em casa, mas Agar estava se sentindo muito fustigada, por assim dizer, pela Sara, que era a senhora dela, e de fato estava, né? E ela foge para o deserto, e no deserto o anjo do Senhor aparece a ela. E uma coisa que ele diz no versículo 9 diz assim: Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Né? Então o anjo estava dando ali uma promessa para Agar de que ela seria honrada, né? Através da descendência dela, Deus cuidaria da descendência dela. E Agar diz uma coisa muito interessante, que é o que eu nunca tinha lido. No versículo 13, ela diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quer dizer, no meio da angústia, da tristeza, da aflição, a Agar percebe que Deus a via, que Deus a enxergava, que Deus se importava com ela. E eu comecei a ler os evangelhos e inúmeras passagens bíblicas eu vejo Jesus, vem escrito assim: e Jesus viu. Né? Jesus viu a mulher adúltera, Jesus viu a Zaqueu em cima da árvore, Jesus viu a mulher curvada, aquela que era corcunda, e várias passagens bíblicas existe esse relato de que Jesus vê. E isso tem enchido meu coração de alegria, de que Deus me vê. Né? Não importa onde eu esteja, a situação que eu esteja, talvez o problema que eu esteja passando, eu posso dizer como Agar: Tu és o Deus que me vê. E eu continuei lendo a Bíblia. Esses dias eu estou estudando o livro de Gênesis e eu me deparei com outro relato sobre Agar que isso me toca de uma maneira muito profunda. Eu já compartilhei essa mensagem com outras pessoas, porque toda vez que eu leio, meu coração se enche de alegria. Depois que Isaac nasce, o filho de Sara, resumindo para trazer a memória, ou se você não conhece a história, o menino nasce, é desmamado, tem uma grande festa e Sara se fica arretada porque o filho da escrava tá rindo do filho dela. E ela fala com Abraão: manda essa mulher embora, manda essa mulher e essa criança embora. E Abraão, com o coração partido, ele pega comida, água, entrega para Agar e manda ela embora. E Deus tinha validado aquilo, ele falou: pode mandar porque eu vou cuidar dele, que ele é sua descendência. E aí Agar tá de novo, anos mais tarde, né? O filho dela já devia estar lá pelos 12 anos, 15. Ela tá de novo no deserto, numa situação difícil, porque a comida acaba, acho que é a água que acaba primeiro. E a Bíblia traz um relato interessante, diz assim, versículo 15, capítulo 21, versículo 15, diz assim: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar, como qualquer mãe na face da terra faria, né? Você tá num deserto, sem água, você não vai ficar lá vendo seu filho morrer de sede. Então, num ato de desespero, ela larga o menino, vai a um tiro de flecha, né? Imagino que seja assim, uns 200 metros. Ela anda, se assenta e começa a chorar, porque acabou, né? O filho dela vai morrer, ela vai morrer de sede, a história ali estava encerrada. É um choro de desespero, né? Um choro de quem entregou os pontos. E aí a Bíblia diz no versículo 17, que é uma coisa que eu adoro: Deus ouviu o choro do menino. Repare, não está dizendo que Deus ouviu o choro da Agar. Deus não ouviu o choro daquela pessoa que estava desesperada. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Para.
Você tá lá com seu filho morrendo, chega um anjo e te pergunta: o que que você tem? Por que você tá chorando? Óbvio, se é Deus que sabe de todas as coisas, que pergunta é essa, né? E aí ele continua: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso até uns anos atrás. Deus não ouviu o choro da Agar. Deus não ouviu o desespero dela. Deus ouviu o choro do menino, porque a promessa de Deus era para um menino. Deus já tinha dito lá atrás, no versículo 16, no mesmo cenário, lá no deserto, ele disse para ela: olha, eu vou multiplicar tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Ele já tinha dado uma promessa àquela mulher de que aquela criança seria cuidada por ele, de que através daquela criança uma grande descendência existiria. Mas no deserto a gente se esquece das promessas de Deus. No deserto a gente se esquece daquilo que nos traz segurança. E o deserto é o quê? São as dificuldades da vida que todo mundo enfrenta, né? Não existe vida sem problema, não existe vida sem choro, não existe vida sem decepção, sem desapontamento. Eu imagino que para ela fosse um grande desapontamento, né? Ela tinha tido um filho com um cara super, super próspero, um homem de Deus, e de repente ela está no deserto para morrer à míngua. Frustração, expectativas totalmente destruídas. E ela se esqueceu da palavra, ela se esqueceu da promessa. E lá em Provérbios 4:20, que é um outro versículo que eu tenho meditado bastante, diz assim, Provérbios 4:20, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras. Quer dizer, não é só ouvir o que Deus fala, é prestar atenção ao que Ele está dizendo. Nunca as perca de vista, quer dizer, nunca perca as palavras de Deus de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Deus nos ensina a não perder as promessas, as palavras dele de vista. Tem uma tradução que diz assim, ata-as diante dos seus olhos, quer dizer, tem que ser uma coisa que você vai olhar com frequência, que você vai se lembrar. E a gente realmente não se lembra, na hora da dificuldade a gente esquece. Na hora de pregar para os outros é muito fácil, né? A pessoa tá lá enfrentando o problema e você vem com a Bíblia. Não, meu irmão, mas a palavra diz isso e diz aquilo. Mas e quando o problema é com você? E quando o problema é comigo? Quando o problema é com a gente tende a se esquecer daquilo que nós mesmos sabemos, daquilo que nós ensinamos. E Deus nos ensina a não nos esquecer, a não nos esquecermos disso, a não tirarmos isso diante dos nossos olhos. E o que eu acho maravilhoso nessa passagem bíblica é que Deus ouve o choro do menino, quer dizer, com quem ele tinha um compromisso, que era com a criança, né? O menino era a promessa. Se a gente fizer uma analogia, o menino é a promessa que Deus tem para você. Tá? Então Deus não vai te atender porque Ele está compadecido que você ficou tristinho, que você está chateado, que você está condoído, que você está sofrendo. Não é com esse tipo não é esse tipo de compromisso que Deus tem. Deus tem compromisso com a palavra dele. E Ele diz isso em várias partes. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tem compromisso com aquilo que ele diz. E se está dito, ele vai cumprir, ele vai honrar. Números 23:19 diz que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. 2 Pedro 3:9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Todavia ele é longânimo para convosco. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com o nosso estado de espírito, né? Se eu tô chateado, se eu tô abatido, se eu tô revoltado. Deus não tem compromisso com isso. Mas Deus tem compromisso com aquilo que Ele nos diz. E como que é aquilo que Ele nos diz? Deus nos diz pela palavra. E nós conhecemos muito pouco dessa palavra. Talvez por isso estejamos tão assim, errantes pelo deserto, assim como a Agar, abandonando as promessas que Ele tem nos dado e chorando num canto como se o mundo fosse acabar. Mas a promessa está lá, a um tiro de flecha. A promessa está a 200 metros, né? Vamos falar de maneira figurada, que é o que esse texto nos traz. E
É isso que Agar fez, ela deixou a promessa, se afastou da palavra de Deus e chorou. E Deus chama ela, não passando a mão na cabeça, ele diz, ei, por que você está chorando? Para que você está chorando? Eu ouvi o choro do menino, quer dizer, eu me lembrei da minha palavra. Né? A palavra que eu te disse, que eu faria dele uma grande descendência, eu me lembrei dela. E eu vou cumprir, não tenha medo. Versículo 18 ele diz, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Né? E quando eu leio isso, eu entendo Deus falando comigo, para de chorar, para de se lamentar, para de ficar dando uma de coitadinha por causa dos problemas. Eu tenho compromisso com a minha palavra, levante a minha palavra, tome a minha palavra pela mão, porque eu vou cumprir o que eu disse que eu faria. E todas as vezes que eu me lembro disso, meu coração se regozija. E o versículo 19 diz assim, então, Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Rapaz, não está dizendo que Deus criou uma fonte naquele lugar. Está dizendo que ele abriu os olhos da mulher e ela viu a fonte. O que me leva a entender que a fonte estava lá. E que ela ia morrer de sede, ela e o filho dela, do lado da fonte. Tanto é que depois, mais pra frente, se você for ler, ela chama aquele lugar de Berseba. E Berseba significa poço do juramento. Quer dizer, existia um poço naquele lugar. Preste atenção, às vezes você vai morrer do lado da sua promessa, simplesmente pelo fato de que ao invés de olhar para a sua promessa e cuidar dela, você está sentado chorando. E é isso que a gente faz. Na hora do desespero, a gente chora. A gente abandona a palavra de Deus, olha para as circunstâncias e chora. E se lamenta e diz, dá certo para todo mundo, mas para mim não dá certo. E Deus não tem dó da gente, Deus tem compromisso com a palavra. O que ele manda a mulher fazer? Volta lá onde está o menino. Levanta o menino pela mão, porque eu vou cumprir o que eu disse que eu faria. E versículo 19, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino. O versículo 20 diz, Deus estava com o menino. Oh, Deus, obrigada, porque o Senhor está com a sua palavra. O Senhor não está com desespero humano. Deus não está com dozinha da gente. A gente é que precisa lembrar da palavra de Deus. Filho meu, ouve atentamente as minhas palavras e guarde-as atas diante dos teus olhos, não as percas de vista, guarde-as no profundo do teu coração, porque elas são vida e são saúde. Elas são vida para minha alma, são saúde para o meu corpo, mas eu preciso conhecer essa palavra. Né? Eu não preciso ser religioso, eu não preciso ficar enfiado dentro de uma igreja, ouvindo tudo que se fala e não guardando, não praticando nada. Isso não muda a vida de ninguém. Placa de igreja, religião, nada disso tem efeito transformador na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma. Ela nos edifica, ela nos restaura, ela muda a nossa maneira de entender as questões, ela muda a nossa maneira de enfrentar os problemas. A gente nunca vai deixar de ter problema. Tem gente que acha que ser cristão é não ter mais problema, não ter mais aborrecimento, é não sentir mais raiva, sabe, assim, a gente vira um santo, né? Aquela pessoa que é inatingível de jeito nenhum. A gente continua tendo as mesmas raivas, os mesmos problemas, as mesmas vontades de trucidar as outras pessoas. A vida continua muito parecida nesse aspecto, mas a gente tem uma diferença porque você tem, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você tem recurso para lidar com essas situações, né? Ao invés de se prostrar, de chorar e de se entregar, você levanta a cabeça e fala para si mesmo, não, mas o Senhor é o Senhor que me vê. Tu és o Deus que me vê, quer dizer, o Senhor me deu uma palavra, não foi à toa, eu vou ouvir, eu vou seguir, eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai cumprir a tua parte, porque essa é a essência de Deus. Deus é fiel, Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Pega lá a sua Bíblia, se não tem Bíblia, joga no Google, né? Gênesis 21, capítulo 21. Versículo 8 até o 20, mais ou menos. Na verdade, começa no 14, do 14 ao 20. Deus estava com o menino.
Deus estava com Ismael, Deus está com a palavra dele, Deus está com as promessas. É isso que ele ouve. Então, que nós possamos chorar menos, nos lamentar menos pelos problemas, pelas situações adversas e tomar a palavra de Deus pela mão. O que significa isso? Entender, conhecer e praticar. Minha mensagem para vocês hoje, deixa eu ir que eu tenho mais coisas para fazer antes que a turminha acorde. Um beijo e um bom restinho de final de semana. Fiquem na paz.